Abra a Bíblia de vocês na Epístola de 1 João, no capítulo 5, a partir do verso 10. Primeira João, no capítulo 5, a partir do verso 10. Vejam que a abertura do nosso culto de louvor e reverência a este que é o único digno, esse Deus Trino, esse Deus Pai, esse Deus Filho, esse Deus Espírito Santo, foi uma palavra de fé, não é? Versículo 10 de 1 João, no capítulo 5. Quem crê no Filho de Deus tem o testemunho em si mesmo. Quem não crê em Deus torna-o mentiroso, pois não crê no testemunho que Deus dá de seu Filho. O testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Eu vos escrevo essas coisas a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Amém, irmãos? Vamos orar. Vamos falar com esse Deus revelador, que através do seu Espírito Santo possa, de uma maneira sobrenatural, interagir agora com o nosso intelecto, apresentando exatamente tudo que Ele quer para que nós saibamos, que possamos sair desta noite, deste lugar, compreendendo melhor quem verdadeiramente é Jesus nas nossas vidas. Obrigado, Deus, por essa oportunidade, Senhor. Obrigado, Pai, por estarmos aqui, Senhor, eclesiasticamente, iniciando mais um tempo de adoração, mais um tempo de louvor a Ti, Senhor, o único digno de todo o recebimento, Senhor. Sê conosco, Senhor, durante todo esse ano, nos trazendo, Pai, conforme já foi orado aqui, revelação, nos trazendo, Senhor, a palavra rema, esta palavra que sai diretamente do Seu trono, Senhor, e interage no mais profundo do nosso ser, Pai, porque nós sabemos, Pai, que a Sua palavra, ela não volta vazia, ela tem um lugar certo para cada um de nós. É o que lhe agradecemos, no nome sagrado do Seu Filho Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. O tema: somos todos criatura de Deus, mas poucos são seus filhos. Vejam isso, irmãos. Vejam isso, e já vai pedindo a revelação do Espírito Santo. Vai pedindo o dom nesse culto, para você especificamente, o dom do conhecimento, o dom do discernimento, para que essa palavra ela possa ter uma propriedade maior do que só palavras, só escritas. Amém? Senhor, a Ti nós somos totalmente gratos, Senhor, conforme já aqui oramos. Lhe dou glória, Senhor, por estarmos aqui e recebermos de Ti essa porção de amor, porque é do Seu querer e realizar todas as coisas, e sabemos que o motivo maior de estarmos aqui em reverência a Ti, Senhor, vem de Ti mesmo, vem de Ti, vem do Senhor. Glória Te damos, Senhor, por esse convite de participarmos desse banquete que é
a sua palavra. E nós sabemos que a sua palavra, ela tem a mesma conotação de um maná, que está descendo agora do trono dos céus para nos alimentar, e nos alimentar espiritualmente, Pai. Muito obrigado, Deus. A Bíblia, no Salmo 119, dos versos 1 a 8, na tradução da Bíblia A Mensagem, escreve assim: você é abençoado quando se mantém na rota, caminhando firme na estrada revelada pelo Eterno. Você é abençoado quando segue suas orientações, fazendo o melhor possível para encontrá-lo. Isso mesmo, você não anda a esmo, você caminha em linha reta pela estrada que Ele designou. Tu, ó Eterno, prescreve o modo certo de se viver e agora espera que assim vivamos, ó glorioso Deus. Ó, que os seus passos sejam estáveis no curso que estabelecestes, que os meus passos, sejam estáveis. Assim não terei nenhum desgosto ao comparar a minha vida com o teu conselho. Eu te agradeço por falares diretamente do teu coração, assim aprendendo o padrão dos teus justos caminhos. Vou cumprir todas as tuas ordens, portanto, não me abandones. Eu sempre digo para vocês que, essa poesia, esse salmo, uma vez que nós estamos imitando a mesma conduta do salmista, isso se torna promessa, isso se torna, palavras proféticas para a nossa vida. Amém, irmãos? Caso contrário, letras, caso contrário, uma canção, caso contrário, um poema. Irmãos, e cada vez mais a gente constata isso, Veja quanto tempo que a gente já fala sobre essa situação, e nós não podemos deixar de falar, de fazer exatamente essas comparações, porque a palavra diz que uma vez que a gente conhece ela nos liberta. E tem muitas pessoas que não conhecem a palavra, vivem o Evangelho de uma forma superficial, vivem os ensinamentos de Cristo de uma forma superficial. E nós sabemos que, conforme cantamos aqui, o Salmo 139 mostra que nós temos um Deus onisciente, esse Deus que nos sonda, esse Deus que nos conhece com profundidade. Amém? Então nós não podemos ser superficiais diante dele, muito pelo contrário, nós temos que ser autênticos, nós temos que ser verdadeiros, conforme o próprio Jesus revela. E no tempo de adoração é um tempo de que ele busca os verdadeiros adoradores, os que o adoram em espírito e em verdade. Então, quando eu comento com vocês sobre essas igrejas televisivas, e agora não só necessariamente da igreja televisivas, mas também dessa enxurrada que agora vem pela internet, e que muitos estão se apegando a isso, se alimentando de algo que não deveria até se alimentar, propriamente dito. Que eu digo que essas pessoas que estão buscando esse tipo de ministração, esse tipo de pregação, esse tipo de agrada crente, podemos dizer assim, esses sermões de agrada crente, em outras palavras, esse povo está sendo conduzido para o inferno e não está se dando conta, porque falar a palavra de Deus resulta nisso. Nem todo mundo está apto para receber a verdade revelada.
Sabemos que nesse mundo nós estamos de passagem. Quanto mais nós nos desapegarmos das coisas desse mundo, mais nós estaremos no colo do Senhor Jesus. Amém? Que Ele está vindo com que objetivo? E nos reunir e nos levar com Ele. E esse tempo já começou para os que creem. Porque olha o que diz a palavra, não é? Nós que cremos, nós já somos dele, amém? Deixamos de ser criatura e estamos inseridos na família de Deus, somos filhos de Deus, olha isso. E eu sempre falo isso, irmãos, pelo meu testemunho, porque eu já tive dentro dessas igrejas televisivas num determinado tempo da minha vida. Eu nunca me esqueço que saindo de um culto, como diz o outro, com aparente fervor, aonde que as pessoas saíam dali, né, motivadas, assim como eu saía, mas o meu interesse era outro, meu interesse era coisas, e não a Ele, e não a Cristo Jesus, porque até então ninguém havia me ensinado quem era Ele, não haviam me ensinado o porquê que eu vim para esse local, eu vim para esse mundo, porque eu estou nesse mundo. E eu comentava com a Bia, né? Como é difícil cumprir os 10 mandamentos. E quando você conhece a palavra, essa palavra que transforma, essa palavra revelada, essa palavra que já está escrito para todos. Olha o que diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Oséias, no capítulo 4, verso 6. Mateus, ratificando essa escrita de Oséias, essa profecia de Oséias, ele escreve assim, Jesus falando: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Mateus, no capítulo 22, verso 29. E agora pasmem, diante daquilo que eu saía desses cultos, né, hipermotivado, que nem diz o gaúcho, com os pés nos cascos, querendo correr para fortuna, querendo correr para prosperidade. E eu dizia isso, como é difícil cumprir os 10 mandamentos. E a palavra diz assim, em 1 João, no capítulo 5, verso 3, nessa epístola da qual nós estamos discorrendo essa noite: pois amar a Deus é obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. Vejam isso, vejam o que ensinam ou o que deixam de ensinar. Vejam que as pessoas que estão muitas vezes atrás desse móvel estão conduzindo outras a buscarem que não é verdadeiramente a esse que veio para nos trazer vida e vida em abundância. Quantas distorções! Certa ocasião eu estava vendo um culto desses. Eu até queria ter gravado eles, mas sabe essa coisinha que às vezes você vê na internet e perde e nunca mais acha? Foi assim. Tinha um pastor de uma dessas igrejas perguntando para as pessoas: conta a bênção. Aí as pessoas lá na frente: aí eu queria um carro novo. Oh! Aí vinha outro: conta a bênção. Aí eu conquistei a minha casa. Oh, glória! Enfim, foi assim, uma fila, até que quase que no finzinho da fila tinha uma senhorinha, né? Ele, o pastor: conta a bênção, a minha irmã. Ela falou:
Jesus perdoou os meus pecados. Ele, amém, agora conta a bênção. Vão vendo. Vão vendo. Por que Cristo veio? Vão vendo exatamente as confusões existentes. Isso passa como uma linha tão tênue, tão ralinha sobre o nosso conhecimento, sobre o nosso discernimento, que podemos dizer que passa totalmente desapercebida essas coisas. Errais porque não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Amém? Nada, irmãos, absolutamente nada, irmãos, nesse mundo sobrepõe, ou seja, estão acima da palavra de Deus, conforme não é? A afirmação desse verso: conhecereis a verdade e a verdade os libertará. João, no capítulo 8, verso 22. Isso aqui não é um chavão político, isso aqui não é uma frase dita pelo Bolsonaro, isso aqui foi Jesus falando exatamente para o povo. Porque se permanecermos nele, a verdade dele vai atuar dentro de cada um de nós, e não vai ser exatamente só um conhecimento supérfluo, muito pelo contrário. Viveremos esse evangelho na prática. Amém? O contexto, conforme nós já sabemos, mas é importante sempre, não é? Informar. João, que escreve esta epístola, a primeira epístola de João, a segunda epístola de João, a terceira epístola de João, que já leva o seu próprio nome, não é? Daí não fica difícil de compreender. É o mesmo João que escreve o quarto evangelho. É o mesmo João que escreve o livro de Revelações, em outras palavras, de Apocalipse. A data aproximada dessa escrita, desta epístola, foram nos anos 80 a 95 depois de Cristo. E o destino destas epístolas, elas iam exatamente para a região da Ásia Menor, hoje que é a Turquia, em outras palavras. Né? E que tinha como as principais cidades Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Hierápolis. Todas essas citadas nas Sagradas Escrituras, principalmente, não é? no destino das 7 igrejas que o próprio apóstolo João escreve. Irmãos, nós estamos num país que se julga cristão. Pergunta para as pessoas o que é ser um cristão. Olhe o comportamento das pessoas e vejam se realmente ela é uma cristã. Da boca para fora, como diz a música, cada um diz o que quer. Já expliquei aqui, já foi dito aqui por inúmeras vezes, não necessariamente só por mim, né? Que no grego a palavra Cristo, cristão, ela é traduzida como pequeno Cristo. Aquilo que eu sempre falo para vocês: aonde quer que vocês estejam, aonde que planta a sola do seu calçado, a planta do seu pé, onde você pisa, se você realmente se considera um cristão, se você quer que as pessoas lhe vejam como um verdadeiro cristão, vigia com propriedade, porque ali você vai representar a Cristo. E nós não podemos passar naquele lugar sendo chacota a hora que a gente virar as costas, sendo produto de gozação, porque isso aí é cristão.
Eu não quero ser isso nunca na minha vida. Isso começa dentro da nossa casa, irmãos. Isso começa dentro da nossa casa. Há um grande filósofo do nosso tempo, do nosso tempo, né, quer dizer, contemporâneo, que morreu há anos atrás, digamos assim. Aliás, ele é do século XIX, desculpa. Tá? Nietzsche. Esse cara era um ateu. Por que ele era ateu? Porque o pai dele era um pastor. O que ele viu o pai fazer na igreja e que viu o que o pai fazia em casa, eu não quero ser esse homem. Eu não quero ser cristão. Então vão vendo, irmãos. Vão vendo exatamente o que é viver a palavra de Deus. O que é pregar e viver a palavra de Deus. Eu tenho um Deus que me esquadrinha, eu tenho um Deus que me conhece por inteiro. Como também eu tenho um inimigo prontinho para me desmascarar, que é o diabo. E ele desmascara, irmãos. Eu sempre falo aqui para vocês que o diabo, quando ele fala de Deus para nós, ele mente. Mas quando ele fala de nós para Deus, ele fala a verdade. Ele quer te derrubar. Ele quer mostrar exatamente o quanto hipócrita que você é em determinadas situações. Ou somos em determinadas situações. Amém? Eu gostaria que vocês, se tivessem a oportunidade, eu sei que tem, mas tivessem intrepidez, a coragem, né, de começar a perguntar para as pessoas o que significa Cristo para você, quem é Jesus para você. Pergunte. Saiam amanhã mentalizando essa palavra, conforme eu sempre aconselho, lê o capítulo todo de 1 João, no capítulo 5, vê esse capítulo por inteiro, sai aí amanhã fazendo questionamento das pessoas. Quem é Jesus para você? A pessoa pode até se espantar, mas uns vão querer explicar para você. Glória a Deus. Quem é Jesus? Pergunte para os espíritas quem é Jesus. Pergunte para os mormons quem é Jesus. Pergunte para as testemunhas de Jeová quem é Jesus. Pergunte para os esotéricos quem é Jesus, que vocês vão ouvir as maiores heresias, as palavras totalmente, não é? Que estão aí aprendendo, que não tem nada a ver com quem é Jesus e o que ele significa para cada um de nós. Amém? Assim como Paulo, Pedro, Judas e o próprio João, que aqui ele faz um alerta contra os falsos ensinos que são colocados para as pessoas que buscam seguir a Cristo, e que esses ensinos estão dentro das igrejas. Compreendam, irmãos, que isso não é desse tempo, isso vem exatamente ao longo da história. O ministério mais atacado pelo diabo é o ministério de ensino. Por quê? Ele quer tirar essa verdade que te liberta, ele quer tirar essa verdade que realmente faz com que você mude o teu comportamento, mude o teu testemunho. Ele não quer que você entenda sobre a palavra de Deus, muito pelo contrário, ele quer que isso passe tipo assim, um insightzinho, né? Mas não uma palavra revelada, uma palavra rema.
Existia no século, vamos dizer assim, na igreja primitiva, no primeiro século, um personagem chamado Cerinto. Esse cara, ele era um dos líderes do gnosticismo, da época de João, da época de Paulo, da época de Judas e da época de Pedro. Viviam exatamente nos primeiros passos da igreja primitiva. Em outras palavras, João, Pedro, Paulo pregavam o evangelho. E esse cara vinha atrás, tipo, não é bem assim. É diferente. E essa personagem aqui, na Bíblia, ela é combatida nesses livros todos, mostrando exatamente quanta heresia existe no ensino da igreja, que as pessoas às vezes estão vendadas e não sabem discernir, não tem o espírito do conhecimento, não tem o espírito de discernimento, os dons do espírito revelado nelas, para que realmente caia as escamas dos olhos e não fiquem aceitando comichões nos ouvidos e se desviando do verdadeiro evangelho diante de qualquer ondinha, de qualquer ventinho contrário. Porque basta um aceno de que uma igreja está aí promovendo um milagre, está todo mundo canalizando para lá. E a igreja que promove a palavra de Deus promove o maior milagre da vida de cada um, que é a vida eterna, irmãos. É a verdadeira conversão. Porque muitas pessoas que estão entrando dentro dessas igrejas estão sendo curadas de doenças terminais, mas pode estar perdendo com essa cura a sua salvação. Porque se eu entrar na igreja do Senhor Jesus e achar que eu mereço alguma coisa, eu já estou perdendo. Entendem? E Cerinto, ele intitulava cristão. O seu ensino era contrário à Bíblia, mas ele se condicionava cristão. Eu recebi um texto bíblico, até passei para vocês 2 áudios, não sei quem teve a oportunidade de ouvi-los. Um era a resposta que eu estava dando para esse meu amigo, e outra para que vocês ficassem atentos com relação a isso. Esse meu amigo me mandou um texto, Normalmente, hoje, irmãos, eu sei que isso acontece, mas se for partindo daqui de nós, tenha a oportunidade de ler inteiro, de ouvir inteiro, porque o que a gente busca exatamente é a revelação do bem para a vida de cada um de vocês. Hoje a coisa está tão dinâmica, está tão rápida, que você não consegue ver um videozinho maior do que o TikTok. 5 minutinhos, já passou. Quer dizer, começo a ler a palavra, eu já me desinteresso, porque às vezes é 1 hora de pregação. E às vezes eu pergunto para os meus amigos, ontem mesmo no salão, lá no barbeiro, que eu pego sempre uns feedback de lá, com o mundão. Lá eu ouço a música do mundo, sou obrigado. E só fico analisando as letras, tal, isso, aquilo, em tempo, evangelizando ali naquele lugar. Um dia eles descem a água, não tenho dúvida disso. Se não for na minha geração, mas vai ser de algum, mas a palavra está sendo plantada, semente está sendo jogada. E em conversa ali com eles, ouvindo o mundão, Deus amado, quando você leva para eles essa pergunta, o que significa Jesus na tua vida? Jesus era filho de José, filho de Maria, amém. Mas o que ele significa para a tua vida? Sinceridade, pastor?
Não sei. Esses ensinos contrários, irmãos, essa coisinha imediata, conforme eu digo, né? Eu particularmente, eu tenho um objetivo de ler 18 livros por ano, isso desde a minha época de seminário. E glória a Deus eu tenho conquistado esse tempo, eu tenho tido essa oportunidade de fechar um ano lendo 18 livros, independente da Bíblia. É metas, são coisas que você cria e que de repente você vai buscar. Acabei de terminar o de 413 páginas, glória a Deus. Por quê? Eu não faço isso me vangloriando para vocês, é porque de repente você tem que olhar exatamente essa vitrine que está aí fora e mostrar exatamente as vendas que estão aí colocadas também nessas vitrines. E às vezes eu me interesso num livro do mundo para mostrar exatamente para vocês as coisas contrárias. E esse meu amigo, o que ele faz? Me manda um texto desse tamanho pelo WhatsApp, sem exagero. Nunca acabava, mas eu fiz de ponta a ponta, já entendendo que era de Chico Xavier, né? Uma psicografia de Emmanuel, o arcanjo, papapá, que ele fala de um amor, que ele fala exatamente de um aparente amor revelado, mas nós sabemos quem está revelando esse amor, que é o próprio demônio, porque não existe espírito que fala, morto que fala, compreende? E eu tive que ouvir isso de cabo a rabo para mostrar para ele que, né, em tempo, ter a oportunidade de lançar uma palavra. Tudo isso que você me mostrou, que o Chico Xavier declarou aqui, que os tempos serão difíceis, que não é tempo de fazer piada nesse negócio desse tamanho, o Senhor já tinha simplificado isso para nós em 2 Crônicas, no capítulo 7, 14, porque se o meu povo, que chama pelo meu nome, orar, se humilhar, orar, dobrar os seus joelhos, lá do céu, eu ouvirei as suas petições e sararei a sua terra. Era desse tamanho o texto, e que Jesus já simplificou isso para nós em 4 versos. Amém. Errais porque não conheceis a Escritura. O meu povo está morrendo porque não tem conhecimento. E quem não conhece acaba pegando e aceitando as coisas que lhes são passadas, mesmo que elas vêm com distorções. Eu nunca me esqueço, um dia a Bia como cuidadora, uma Bia como voluntária, né? Ela ia num local, nós tínhamos uma irmã na igreja que perdeu metade da cabeça. Os parentes já oravam para que ela fosse, e eu virei e falei: vão lá e visite ela, que Deus está querendo falar com vocês através dessa doença, dessa mulher. Ela é viva até hoje, isso aconteceu há quase 15 anos atrás. E eu levava a Bia, largava ela aqui no Hospital Vitória, que nem existe mais, aqui pertinho, porque a Bia vinha posar com essa mulher toda noite. E um dia a Bia achou um texto assim maravilhoso dentro de uma Bíblia que estava lá, né? Que maravilha! Eu abri aquilo, tal, isso, aquilo, eu olhei, eu fui ver a origem de onde vinha esse texto. Vinha exatamente de seitas ocultas. Estava dentro da Bíblia, lá no hospital. Era uma lição de ocultismo, palavras assim que qualquer cristão parava. Mas veja a fonte, veja a intenção, veja as coisas que estão por trás. Irmãos, por que eu falo para vocês ler a Bíblia sempre com tanta frequência e com tanta repetição? Porque simplesmente olhando para essa palavra, não é? Conhecereis a verdade libertará, porque quem depender do outro é cativo do outro.
Você tem essa autonomia, você tem essa particularidade de conhecer a palavra e aplicar ela na tua vida, independente de qualquer pastor. Você não precisa andar atado com um pastor. Claro, de vez em quando vem nos prestigiar um culto aqui e tal, né? Mas eu quero ensinar para vocês, eu quero dar para vocês exatamente instrumentos, mecanismo para que cada vez mais vocês andem com as suas próprias pernas. Adquiram exatamente essa blindagem, adquiram esse conhecimento, esse discernimento, para que vocês possam ensinar a outros. De graça recebestes, de graça dai. Esse é o nosso objetivo, irmãos. Nós somos missionários aqui nesse mundo, cabe a nós essa missão de revelar Cristo para as pessoas, e as pessoas não sabem quem é Cristo. Por isso que eu estou falando, procure amanhã uma pessoa, conversando com ela, no meio dessa conversa, quem é Jesus para você? E serintos passavam exatamente esses apóstolos, eles vinham atrás distorcendo a palavra, através do gnosticismo. Irmãos, na interpretação de Cerinto, o Espírito de Cristo, ele veio a Jesus no momento do seu batismo, só. Melhor, ele acompanhou Jesus do seu batismo até chegar na cruz. Em outras palavras, na cruz, ele tirou o time de campo. Mas compreendam, irmãos, compreendam o que é esse gnosticismo. Ele ensinava que o Espírito de Cristo guiou Jesus em todo o seu ministério, mas o abandonou nos momentos de sua crucificação. A palavra diz assim: por volta da hora 9, chamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, 46. Aqui começam as distorções que as pessoas pegam, faz uma interpretação de um texto e começa a ensinar de uma forma totalmente diferente. Percebe, irmãos? Jesus, ele se sentiu abandonado na cruz. E Cerinto, ele mostrava exatamente através dessa palavra, essa situação, que Cristo não foi, ou melhor, Cristo foi abandonado, né? O Espírito saiu. Para este herege cristão, não houve um sacrifício de expiação de pecado e não houve derramamento de sangue. Para os gnósticos, abusar do corpo não significa um prejuízo para a alma. Observe, irmãos, o que eu mais tenho dito aqui, que a gente tem que, né, humilhar nossa alma diante de Deus, diante de Jesus e diante do Espírito Santo, porque ela é arrogante, ela é indisciplinada, ela é, como que eu posso dizer, ela é na dela, e nós sabemos que ela influencia o nosso corpo a fazer uma série de bobeira. Vocês estão me entendendo? Olha o que ele diz aqui, o gnóstico: abusar do corpo não significa um prejuízo nenhum. Então agora eu vou sair aí fazendo o que eu quero com o meu corpinho, que não vou ter prejuízo nenhum. E o que a palavra diz? Que os pecados que eu cometo com o meu corpo têm um significado maior para Deus, porque o meu corpo é o quê? Templo de Deus. Dentro de mim habita o Espírito Santo, dentro de vocês habita o Espírito Santo. Então, tudo que eu fizer com o meu corpo, eu estou de alguma forma
manchando, sujando o templo de Deus, a morada de Deus. Percebe, irmãos? E olha os ensinamentos. Muitas pessoas estão querendo acomodar os seus prazeres na tolerância do nosso Deus e Pai. Quantas pessoas, e até mesmo dentro da nossa família, irmãos, que gostaria de ter uma Bíblia específica com relação ao comportamento delas? Quantas? Elas reescrevem um versículo como se, mas isso aqui, né, não é tão assim. A palavra do Senhor é sim, sim, não, o que passa disso vem do diabo. Essas tolerâncias todas que as pessoas estão tendo aí com relação a não praticar a palavra de Deus é do maligno. Muitos que estão aí caminhando através de doutrinas falsas e até mesmo no meio do Evangelho. Muita hipocrisia, muitos falsos mestres ainda em nossos dias. Vejam que todas essas epístolas, todas essas cartas, elas têm um cunho, elas têm exatamente uma palavra revelada, uma palavra rema para combater exatamente todas essas heresias que entravam dentro da igreja. Entrou ontem e está entrando hoje. 1 João no capítulo 1, versos 6 e 7. Portanto, se dissemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, ou seja, nas trevas, então estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se vivemos na luz como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus, do seu Filho, nos limpa e nos purifica de todo o pecado. Amém? Quando nós estudamos esses versos, nós compreendemos que ainda nos vem pelo sacrifício da cruz de Jesus, ou melhor, que a vida nos vem pelo sacrifício de Cristo na cruz, como também das renúncias do mal existente nesse mundo. O apóstolo João, ele nos revela aqui algumas confirmações de que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em Jesus Cristo, seu Filho. Primeira confirmação: o verdadeiro cristão, ele tem o testemunho confirmado no seu coração. Quem crê no Filho de Deus tem o testemunho em si mesmo. Verso 10. Quantas coisas já nos deu o nosso Deus e Pai? Quantas bênçãos nós já adquirimos através de Jesus Cristo? A revelação através da intimidade com o Espírito Santo, a verdade adquirida pelo selo do Espírito Santo de Deus. A palavra diz que nós somos selados, em outras palavras, nós temos uma chancela de que verdadeiramente nós somos filhos de Deus. E quem nos testifica, quem nos confirma isso é o próprio Espírito Santo de Deus. Amém? O que vem de Deus não envolve falsidade. Rejeitar Jesus é chamar Deus de mentiroso. A constatação aqui é: o Filho veio, o Espírito testifica e o Pai confirma. Amém? Efésios no capítulo 1, verso 17 a 18, na nova tradução na linguagem de hoje, escreve assim: e peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e reconheçam a esperança para a qual ele os chamou, também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. Olha a palavra de Deus, tudo revelada, tudo escrita para cada um de nós. Ela tem um propósito, ela tem um alvo, ela tem um escopo a ser atingido.
Escopo no grego significa um alvo imenso que não tem como ser errado. Amém? Quem não crê em Deus torna-se mentiroso, pois não crê no testemunho que Deus dá de seu Filho. Verso 10, parte B. O ceticismo, em outras palavras, a descrença, é a região das trevas e da ignorância. Quando um homem exerce a fé, ele entra na região da iluminação espiritual. Quem escreve isso é Agostinho de Hipona, ou seja, São Agostinho para os católicos. Uma mente cética oculta, ou melhor, oculta a pessoa de receber a verdade transmitida pelo Espírito Santo. Em outras palavras, se eu estou desconfiado, se eu não confio, eu não recebo aquela palavra com propriedade, eu não recebo aquela palavra como verdade, ao contrário, eu vou contestar em cima dela. A palavra de Deus não merece contestação, e sim que nós devemos orar para que haja uma verdadeira interpretação. Lembra que foi orado aqui, Deus é homem para que não minta, Deus é verdadeiro, somente nele reside a verdade. A descrença nos impede de espiritualizar as nossas causas, todas elas, todas as causas das nossas vidas, através da descrença, faz com que realmente nós não possamos confiar naquilo que estamos por empreender, naquilo que estamos por conquistar, naquilo que estamos por fazer. Olha que foi a palavra da abertura, Estava ali um pai pedindo exatamente para que Jesus tirasse o demônio do filho dele. A Bia trabalhou aqui com vocês o verso 22, 23, no 24 diz esse pai falando para Jesus: eu creio, mas aumenta a minha fé. O testemunho de Deus tem que ser aceito ou rejeitado, e não ignorado ou entendido de outra maneira, que já foi revelado pelo Evangelho. Em outras palavras, nós não podemos ficar recebendo essas coisas que estão aí fora sem consultar a Bíblia se realmente é verdade ou não. Paulo, ele faz um elogio a uma igreja, quando ele elogiava os tessalonicenses, a igreja de Tessalônica, ele em tempo lembrava da igreja dos bereanos, desse povo que de repente eles saíam de um culto e iam consultar as escrituras para ver se realmente o pastor tinha falado verdade ou não. Segunda confirmação, o verdadeiro cristão, ele já tem a certeza da vida eterna, que conforme eu sempre falo para vocês, irmãos, já começou aqui. Não precisamos morrer para obter a vida eterna, muito pelo contrário, estamos vivos aqui nessa condição agora, porque nós obteremos a vida eterna, e essa vida eterna nos levará à vida eterna e não à morte eterna. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho, verso 11. A vida, ela não se encontra na filosofia, na ciência, na religião. A vida, ela não se compra na farmácia ou no supermercado. Jesus é a verdadeira fonte da vida eterna. E muitas pessoas ignoram isso. Muitas pessoas não sabem que Ele veio para nos trazer essa vida, e vida em abundância, aqui na terra como nos céus. A proposta maior de Jesus é fazer exatamente com que a gente saia dessa escuridão e entre nesse estágio de obter nas nossas vidas a verdadeira luz, que é Ele, que alumia a nossa mente, alumia o nosso coração, clareia todas as nossas dúvidas, todas as nossas ansiedades, todos os nossos quadros depressivos, seja qualquer coisa. Ele pode infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus nos concede vida plena através de Jesus Cristo. João, no capítulo 5, verso 25, 26, ele diz: eu afirmo a vocês que isto é verdade.
Vem a hora, e ela já chegou, em que os mortos vão ouvir a voz de Deus, e os que ouvirem viverão. Assim como o Pai é a fonte da vida, assim também fez o Filho ser a fonte da vida. Jesus, irmãos, é a principal pessoa da nossa vida. É isso que você tem que explicar quando essas pessoas lá fora não conhecerem. Mas como que você fala que Jesus é pessoa? Você não está pecando com isso? Não, Ele é pessoa, Ele é relacionável, Ele quer exatamente que você o conheça cada vez mais, tenha intimidade com Ele, compreenda Ele, não necessariamente só nos seus momentos difíceis, mas também nos seus momentos alegres, que você convoque Ele para cada área da tua vida, indistintamente, seja ela qual for. Conforme eu sempre cito aqui, convida Ele para estar nos seus churras, convida Ele para ir lá na praia com você, convida Ele para estar no quarto dos seus prazeres, convida Ele para estar em todos os lugares da tua vida. Pode ter certeza que você vai alegrá-lo, amém? E não tem heresia nisso, muito pelo contrário, porque em tempo que você está convidando, você só está ratificando uma situação que já existe, porque Ele é a sombra à nossa direita, Ele está conosco a todos os instantes. O que você estiver fazendo, Ele está ali vendo. Aonde você estiver, Ele está ali do teu lado. Ele é a sombra da tua direita, Ele não se aparta de você, amém? Eu sempre, quando falo isso, Ele ainda me toca, mostrando que verdadeiramente Ele está aqui, aí do teu lado. Deus. O Pai que tem a vida foi quem me enviou, e por causa dele eu tenho a vida. Assim também, quem se alimenta de mim terá vida por minha causa. Jesus falando para mim e para você. Jesus, irmãos, Ele é o arquetipo, em outras palavras, Ele é o modelo da nossa vida. Cristão é pequeno Cristo. Somos pequenos Cristos. Devemos agir exatamente como Jesus agiria em qualquer situação da nossa vida, em qualquer área da nossa vida. Estou olhando para determinada coisa, Jesus olhava aquilo? Não. Perdão, Senhor. Vacilei. Perdão, Senhor. Estou fazendo determinada coisa, Jesus faria isso? Não. Perdão, meu Deus, pela minha fraqueza. Conforme cantamos aqui, substitua, Senhor, o meu coração. Dai-me um novo coração. Dai-me um novo coração. Jesus é o nosso irmão mais velho. Portanto, louvem a Deus pela sua gloriosa graça que Ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. Efésios capítulo 1, verso 6. Terceira confirmação: aquele que não crê não tem a vida. Quem tem o Filho tem a vida, verso 12. Tem o Filho significa aquele que entregou a sua alma ao Salvador. Tem o Filho significa aquele que vê em Jesus seu único advogado e mediador. Tem o Filho significa aquele que mantém uma comunhão genuína com Cristo Jesus. Tem o Filho significa aquele que mantém uma intimidade com o Espírito Santo, que lhe permite que haja transformação de alma à imagem e à natureza do Filho de Deus. Tem o Filho significa aquele que morre a todo momento com suas vontades e ressuscita com a vontade de Jesus. Tem o Filho significa aquele que permanece em Jesus e não se aparta dele, assim como Ele não se aparta de nós. Amém?
João no capítulo 15, versos 5 e 6. Jesus, se comparando a um pé de uva, ele diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. Eu o apanho e lançam no fogo e o queimam. Em outras palavras, Jesus é o pé de uva, Deus é o viticultor, é quem cuida exatamente dessa planta, dessa árvore frutífera que é Jesus. Nós somos os raminhos, né? Daquele jeitinho ali, o raminho que dá fruto. Nós, se frutificamos, estamos ligados a Ele. Se estivermos ligados a Ele, nós vamos dar fruto. Caso contrário, né? O que serve isso daí? Além do enfeite da Bia? Pauzinho, ramo seco para ser lançado no fogo. Não tem serventia nenhuma. Até me espeta quando às vezes eu passo despercebido, por causa da altura ali. Ai, Deus amado. Ter a vida significa participar da natureza e vida do Filho de Deus. Ter a vida significa confiar em Jesus dentro do tempo e do limite estabelecido por Ele. Não apressá-lo sobre as suas petições. Deus tem um tempo certo para te atender sobre cada uma delas. Quando você, olha o que foi trazido aqui na abertura, né? Nós temos que confiar, nós temos que compreender. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. E a palavra aqui foi o seguinte: quem tem, ou melhor, me ajuda, Marcos 9, 23. Tudo é possível aquele que crê. Ter a vida significa que nós entendemos que esse presente que Deus nos dá, e nós só conseguimos aquilatar, nós só conseguimos compreender esse presente através da nossa fé, que é a nossa vida. O que é a nossa vida? Através da nossa fé, a dádiva que Deus nos dá, essa vida que Deus nos dá, e só vamos conseguir contemplar, compreender isso através da fé. Ter a vida significa Deus revela em sua palavra que Ele nos oferece a vida eterna, e essa vida eterna está em todos os que creem em Cristo Jesus. 1 Timóteo capítulo 6, verso 1, 19. Desse modo, eles juntarão para si mesmo um tesouro, que será uma base firme para o futuro, e assim conseguirão receber a vida verdadeira, a vida em Cristo Jesus. Quem não tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida, verso 12, parte B. Não ter a vida significa o nosso relacionamento com o Filho de Deus é que irá determinar se possuímos ou não essa vida eterna. Será que nós estamos sendo verdadeiro à altura de que esse Deus espera em cada um de nós? Olha o que foi orado aqui, quando foi entregue aqui a palavra, quando foi agradecer aos dízimos, às ofertas concedidas. Olha o que foi orado aqui. Vejam exatamente se você está acertado com esse Deus. Procure esse acerto constante com Deus. Humilhe-se diante dele, buscando exatamente a revelação do Espírito. Peça, pede, bate na porta de Deus a todos os instantes, que Ele irá te atender. Busque alinhar a sua vontade com a vontade de Deus. Faça com que a sua vontade cada vez mais se diminua e que você passe a colocar a vontade de Deus soberana na tua vida.
Porque se a tua vontade estiver alinhada com a vontade de Deus, é milagre para a tua vida, vai ser oração respondida no seguinte segundo. Amém? Não ter a vida significa que nós não teremos o tipo de vida do qual nós fomos criados para ter. Em outras palavras, sede santo, porque eu sou santo. Não ter a vida é viver eternamente longe do nosso Criador. Invoque esse Deus, busque esse Deus enquanto Ele está perto. Ele assombra a sua direita. Está aqui e agora, revelado para mim e para você. Está aí do teu ladinho. Faz assim, na sua direita, é aí que Ele está. Amém. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em prejuízo, mas passou da morte para a vida. Concluindo, João no capítulo 5, verso 24, 14 diz: estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em meu nome. No verso de 1 João, no capítulo 5, em 1 João, no capítulo 5, verso 13, diz: eu vos escrevo essas coisas a vós, para que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Irmãos, nós sabemos, irmãos, que conforme diz a palavra, tudo que é contrário à vontade de Deus são iniquidades. Tudo que nós fizermos contrário à vontade de Deus, nós estaremos pecando. Romanos no capítulo 6, verso 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna com Cristo Jesus nosso Senhor. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Você que não compreendia até aqui o que é ter Jesus, e agora compreende através da revelação do Espírito Santo, que falou aí dentro da tua mente, falou aí dentro do teu coração. Feche seus olhos, abaixe a sua fronte, para que nada nesse instante roube esse tempo, que você possa agora interagir com Deus, através do que o Espírito Santo falou aí para você, ministrou aí no seu coração. Arrependa-se agora de todos os seus pecados e entregue-se a Jesus, o único que pode nos dar a vida e a vida em abundância. Obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor, por mais uma vez podermos, Senhor, estar aqui nesse lugar ministrando essa sua verdade, Pai. Essa verdade que não só informa, Senhor, mas que também transforma. Eu creio, Senhor, que muito foi falado aqui através do seu Espírito Santo para cada um dos meus irmãos. Eu creio, Pai, que amanhã, quando eles indagarem as pessoas aí fora, Senhor, perguntando quem é o seu filho, eles terão a resposta necessária para dar, Pai, porque o Espírito Santo já interage com eles na compreensão dessa palavra, Senhor, no conhecimento dessa palavra, Senhor, no discernimento dessa palavra, Senhor, na operação desses dons na vida de cada um deles, Pai, para a honra e glória do seu nome, Senhor. Oh glorioso Deus,
Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. No nome do seu Filho, no nome sagrado do seu Filho Jesus. Amém, amém, amém. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Amém, irmãos.